Hotmart agora acabou com o limite de R$ 1.900 para você fazer o quê? O saque da plataforma. E, consequentemente, resolveu um problema de milhares de pessoas físicas que operam dentro da plataforma deles. A pergunta que surge é, o que muda para você? Qual é o cuidado que você precisa ter ao vender dentro da Hotmart, quer seja como afiliado ou como infoprodutor, sendo pessoa física? E para você, que é o infoprodutor e que tem afiliados pessoa física, como é que fica a situação a partir de agora? Nesse vídeo aqui eu vou esclarecer tudo que você precisa saber para você não ter problemas com o fisco, tá bom? Vem comigo, mas não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você não está inscrito no canal aqui da Tactus. Vamos lá. Vamos voltar um pouco ao tempo para você poder entender o contexto geral. Lá atrás, há muitos anos atrás, não existia esse limite, como não está existindo mais hoje. Só que a Hotmart entendeu que, por não existir esse limite, ela estaria ali se colocando em risco ou gerando algum tipo de problema com ali os infoprodutores por conta da questão do saque. Eu mesmo, pessoalmente, estive na Hotmart naquela época e nós falamos sobre esse assunto antes de acontecer a mudança que aconteceu do limite. Para mim, na minha concepção como profissional contábil, o limite ele visa proteger você que é um infoprodutor e que contrata afiliados e você que é um afiliado ou um infoprodutor, pessoa física. Por quê? Vamos entender o fluxo que nós temos financeiro e de toda a transação para você entender qual é o risco que existe não tendo esse limite e os cuidados que passa a ser obrigado a ter a partir de então. Então vamos lá. Então imagine a seguinte situação aqui. Nós temos de um lado você, pessoa física, tá? Nesse caso aqui, você como pessoa física. E aí nós temos a Hotmart como intermediação do processo de venda e de pagamento. Nós temos o comprador daquele infoproduto e nós temos um produtor quando, no caso, você, pessoa física, vende através de um link de afiliado. Então, você promove para o comprador ao efetuar a compra, ele paga pelo meio de pagamento da Hotmart, consequentemente, a Hotmart divide o valor, paga uma parte para o produtor e paga a outra parte para a pessoa física que é você, se você estiver nessa condição aqui. Se você for um infoprodutor como pessoa física, o que vai mudar? Que não vai existir a figura do produtor aqui. Consequentemente, o seu link de oferta vai ser sua própria venda. Mas o comprador paga para a Hotmart e a Hotmart paga o valor deduzindo a taxa dela para você, tá bom? E no caso, o infoprodutor entrega o produto e se você for infoprodutor, você também vai fazer a entrega do produto, quer usando a plataforma do Hotmart ou outra plataforma de entrega do produto digital. Tá, isso acho que está bem claro, não tem dúvida em relação a essa transação. Só que o que a gente precisa entender? A atuação da Hotmart aqui é a atuação de uma intermediadora de negócios, de uma operação comercial, que é a venda do produto digital, aonde ela entrega ali uma plataforma de membros, onde ela faz a entrega do infoproduto, se for, por exemplo, um e-book, e por aí vai. Ou seja, ela tem várias formas de produtos digitais hoje que ela utiliza, que você pode utilizar a plataforma da Hotmart para poder entregar e você, consequentemente, tem ela nessa função de intermediação. E também intermediação no caso, se você tiver uma transação com um ou mais ali pessoas envolvidas, como, por exemplo, infoprodutor, coprodução, também afiliado ou não. Tá bom? Não quis confundir não, mas só para você poder entender. Como é que fica agora as coisas sobre o ponto de vista fiscal tributário? Ai, Anderson, que coisa chata. Fiscal tributário, mas você precisa entender. Você quer trabalhar nisso, você está operando, você está ganhando dinheiro, você precisa entender minimamente como é que fica a sua situação. Quer seja sendo pessoa física, quer seja sendo um produtor contratando uma pessoa física. Então vamos lá. Coloquei aqui para poder ficar mais fácil. A primeira situação. Você, pessoa física, você trabalha como afiliado e, consequentemente, você presta serviço para quem? Para a Hotmart? Não. Você nunca prestou serviço para a Hotmart. A Hotmart ela é a intermediação desse serviço. Você presta serviço para ali a PJ, que seria o infoprodutor. Como é que fica essa relação? Tecnicamente falando, num saque acima de R$ 1.900, ou seja, um volume de vendas acima de R$ 1.900, você entra na tabela de imposto de renda.
E esse infoprodutor, ele teria que fazer o quê? Ele teria que fazer a retenção do imposto de renda retido na fonte e também do INSS. E ele seria o responsável para fazer esse pagamento. Quando a Hotmart ela abre essa possibilidade de se vender sem um limite, o que ela está dizendo? Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Isso é problema de vocês. Então vai procurar um contador, vai fazer sua declaração de imposto de renda e tudo mais. Só que na hora que você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai ter uma situação, que é o seguinte: você vai informar que você recebeu daquele infoprodutor X de comissionamento. Só que como ele não fez a retenção de nenhum valor para repassar o valor para a Receita Federal, ele não vai informar num documento que chama-se DIRF, que é a contrapartida de informação do que vai na sua declaração de imposto de renda. Só para você entender como isso é sério e é prático hoje, quando você vai fazer uma declaração de imposto de renda, de uma fonte, e você cita uma fonte pessoa jurídica, e você utiliza o certificado digital para você fazer a declaração de imposto de renda, a Receita Federal já puxa automaticamente os dados daquela fonte. Por quê? Porque ela já informou nesse documento que chama DIRF. Ou seja, ao não ter a entrega dessa DIRF, consequentemente, não foi informado para a Receita essa transação. Porque se eu não retive, como é que eu vou informar? E outra, quem é o responsável pelo pagamento do INSS? Você acha que recebendo pessoa física, você não tem que pagar INSS? Você não tem nem que pagar imposto de renda pessoa física, né, retido na fonte, e nem tem que pagar INSS. Não se engane, porque você tem sim que pagar. Quer ver uma outra situação? Normalmente, quem trabalha como afiliado pessoa física tem uma outra fonte de renda. E como que nós podemos dizer isso? Porque esse mesmo afiliado pessoa física, quando estourou o limite lá de R$1.900 e ficou retido para sacar, vem procurar aqui a Tactus para nós regularizarmos. E aí, nós sabemos o relato dele. Ele está trabalhando como CLT, ou às vezes é um profissional que trabalha ali para o governo, ali num regime específico ali, como concursado, e aí, consequentemente, nós temos que abrir a empresa dele, tem que olhar toda essa situação para definir a estratégia de abertura da empresa. Só que aí, o que acontece? Ele tem uma outra fonte de renda. E quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, você tem que somar a fonte de renda. Por quê? Porque a Receita vai considerar a fonte de renda global. E aí, consequentemente, você vai pagar muito mais imposto. Então, nós temos aqui duas situações. A primeira situação é que não houve a informação pela sua fonte de renda, que seria o seu infoprodutor. A segunda situação é que você vai ter a situação de somar a renda atual, você pode chegar entre 7,5% até 27,5% de imposto retido na fonte, que não houve a retenção, mas você vai dever esse imposto, vai ter que pagar, porque na hora que fazer a declaração vai aparecer esse valor, você vai ter que pagar, e vai somar com os outros rendimentos que você teve. E aí, consequentemente, com o rendimento global, você ainda corre o risco de pagar a diferença do imposto sobre o outro rendimento. Peraí, Anderson, agora ficou muito confuso para mim. Eu vou te explicar. Rendimento A, você teve uma alíquota, por exemplo, de 15%. Vamos imaginar, por exemplo, que você estava recebendo, não sei quanto que dá de cabeça a alíquota. Vamos imaginar, por exemplo, que estava dando mais ou menos ali por volta de R$5.000 por mês. Vai. Hipoteticamente que a alíquota seja 15% nesse caso, que eu não sei de cabeça a tabela, tá bom? Aí, rendimento B, você recebeu como afiliado mais 10 mil por mês. Rendimento B, ele cairia sobre 27,5%, aqui você está pagando sobre 15%. Na hora que você faz a sua declaração, soma-se os dois rendimentos, e aí você vai pagar sobre a alíquota, que seria a alíquota real, somando os dois rendimentos. Olha que situação que você tem. Você não teve retenção por parte do infoprodutor. E você vai fazer a declaração de imposto de renda, que você vai ter que declarar esse valor. Não tem como você não declarar. Por que não tem como? Lembra que nós falamos lá do Hotmart? E se a Receita Federal pedir essas informações que a Hotmart detém sobre todos nós aqui? Porque eu também estou no mesmo barco, mas como pessoa jurídica. Porque também tenho uma empresa como venda de infoprodutos. E se a Hotmart entregar essa informação para a Receita Federal? Como é que fica essa situação? Tem informação minha, mas tem informação sua também. Só que a sua como pessoa física. E aí como é que fica? Você declarou? Então você precisa tomar cuidado com isso. Ou seja, o seu imposto é mais alto.
Agora, se você vender como pessoa física para pessoa física, como aconteceria isso? Você, pessoa física, vende um infoproduto, ou seja, é um infoprodutor, e você vende para uma pessoa física também. Você teria que fazer o carnê-leão e, consequentemente, pagar todo mês a alíquota aplicada ali no cálculo sobre o carnê-leão, que seria uma apuração do imposto de renda todos os meses. Na nossa visão, na prática, significa que pessoa física não é uma boa alternativa para você. Por quê? Ou você, ao somar a sua renda com uma outra fonte de renda que você tem, você vai pagar muito imposto, sendo que, tendo um CNPJ, você pode começar como MEI, na maioria dos casos, e teria uma alíquota muito baixa. E se você está performando mais, você vira uma empresa simples nacional mesmo, prestador de serviço, ou até mesmo ali vendendo e-book com uma outra classificação, e você vai ter uma alíquota baixa comparada com o que você teria na pessoa física. E hoje, ao pagar o imposto na pessoa jurídica, você teria o valor isento na pessoa física. Então, na prática, na minha opinião, na nossa opinião aqui da Tactus, não vale a pena você ser pessoa física se você está performando acima dos R$1.900. Na prática, a Hotmart resolve o problema dela, mas ela transfere o problema para você que é pessoa física e transfere o problema para você que é infoprodutor e que contrata afiliados pessoa física. Tanto que a recomendação que nós damos para os nossos clientes é que não contrate um afiliado pessoa física para não ter um problema em relação a essa operação fiscal que na nossa visão está descoberta em relação a essa situação que agora você não tem limite. E sabe o que vai acontecer na prática? O que vai acontecer agora? Vamos imaginar que você estava operando na plataforma e você estava ali, não queria abrir empresa, estava segurando. Por exemplo, o dinheiro está lá, é meu, a hora que der eu vou sacar, eu vou abrir empresa, vou sacar o valor. Você fica no 1.900, sacou, só que você tinha vendido 3.000. No outro mês você tinha vendido 5.000, só sacou 1.900. Ou seja, você vai acumulando o valor lá. Esse valor que está acumulado lá, agora que você pode sacar, o que você vai fazer? Você vai lá e pega o dinheiro todo. Aí cai R$15.000 na sua conta. O dinheiro cai na sua conta. E aí você vai declarar esse dinheiro? Quanto você vai pagar de imposto? 27,5%, será que valeu a pena? Sendo que você poderia começar pagando 6%, ou até menos, se fosse MEI, por exemplo. Hoje o limite do MEI, você tem um limite um pouco mais de R$6.000, esse limite ainda pode até aumentar, porque o governo está ali buscando fazer essa mudança. Então, para o ano que vem pode ser maior o limite. Então, será que realmente vale a pena você não ter um CNPJ? Essa é a reflexão que eu quero que você tenha. Ah, mas eu tenho que pagar contador, que eu vou ter... Pois é, entendeu? Mas você tem que olhar que, de uma certa forma, também você vai ter um custo muito maior como pessoa física. E sem contar que o risco seu, na minha concepção, é muito maior. E por que nós podemos falar isso com plena certeza? Porque lá atrás, voltando ao tempo, quando essa mudança aconteceu no Hotmart, ela visava proteger tanto você que é pessoa física, quanto você que é pessoa jurídica e que contrata ali um serviço de afiliados. Então, esse processo de proteção, na minha visão, na visão da Tactus, dos nossos sócios, do nosso time, deveria continuar existindo. Então, ainda que isso possa comercialmente beneficiar a Hotmart, do ponto de vista estratégico, de mercado e tudo mais, pode trazer um problema para você que é afiliado, porque ela está tirando ali a responsabilidade dela como intermediadora. Só que essa responsabilidade permanece sobre as pessoas envolvidas na transação. E a tendência é que, ao não ter uma pessoa jurídica, você cometa muito mais erros sobre o ponto de vista tributário, porque você não tem o acompanhamento do contador, porque você não tem uma tributação menos injusta, né? Porque vão falar que a tributação no Brasil é justa, porque não é, e eu posso falar porque eu pago muito imposto como infoprodutor, porque a nossa alíquota já está muito lá em cima, menos injusta, mas que você realmente tem ali a legalidade do seu negócio. E o que você vai ter agora vai ser uma série de pessoas físicas que ficarão de forma ilegais, né? Porque não vão declarar corretamente os seus respectivos valores. Vão vender muito, não vão declarar porque o imposto ficaria muito alto e aí vai virar uma bagunça. Na frente, todo mundo vai sair perdendo. Na minha opinião,
Perde você que é infoprodutor e contrata afiliado. Você que é pessoa física e que vende infoprodutos. E a própria Hotmart, que vai começar a ter reclamações em relação a isso. Mas essa é a minha opinião, não sou eu que faço as regras. Está aqui nossa recomendação. E saiba que a Tactus está aqui para te ajudar naquilo que for necessário. É só entrar em contato conosco. Espero que você tenha gostado e até um próximo conteúdo.